Agora, professor Aurélio Souza, da Usina Azul, vem para cá para ministrar a sua palestra. Por gentileza, professor. Pessoal, eu não vou falar de tecnologia, porque aqui, com tantos fabricantes, com tanta gente da indústria aqui, vou trazer uma outra abordagem, né? Eu vou trazer a ideia de como o armazenamento é realmente um pilar tecnológico para a energia do futuro. Boa parte da informação que eu vou passar, eu não sei para onde é que eu aponto. Para que lado eu aponto aqui, PC? Aí, mudou um aqui. É isso aí. Pronto. Queria trazer esse contexto, né? Não sei se... Eu não assisti todas as apresentações, mas, assim, armazenamento está chegando no momento que a gente está precisando falar de mudança climática, de transição energética. Então, o pano de fundo para isso tudo, né? O que está tornando isso tudo viável é justamente a entrada de fontes renováveis intermitentes, ou tem vários nomes para isso, mas no contexto de transição energética existem várias tecnologias que vão fazer essa ponte, né, e essa transição, alguns chamam de transformação energética. E uma delas é o armazenamento de energia. Mas você tem várias outras tecnologias que estão entrando, agora fortemente, a gente está falando muito de hidrogênio verde, que vai surgir a partir de fontes renováveis, que vai ter conexão com armazenamento também. Então, eu queria trazer esse pano de fundo das mudanças climáticas, que é algo urgente, que a humanidade precisa lidar com isso, porque a gente está caminhando para um cenário muito feio, para não falar catastrófico, né? Muito complexo e muito preocupante. E quando a gente fala de armazenamento, por que a gente usa, né, o armazenamento? Eu sei que eu estou falando aqui para expert, mas como a gente tem uma audiência de quase 1000 pessoas online, deve ter muito estudante, muita gente também interessada no tema que é relativamente novo, mas a gente precisa de energia, armazenar energia, porque existe às vezes um descompasso, uma disparidade entre a oferta e demanda. Tem hora que eu estou gerando, mas não tenho uma demanda, então eu vou acumular isso em algum lugar. E tem várias formas de acumular, né? Normalmente, a maioria dos casos que foram apresentados aqui foram sistemas de armazenamento eletroquímicos, lítio, as baterias de fluxo, que eu falei um pouco delas sobre ontem também, mas tem várias outras formas de armazenamento, já foi citado aqui também, não vou perder tempo, mas mecânico, elétrico, enfim, energia térmica também vai. Então, a energia renovável variável, que são as fontes intermitentes, principalmente, que está mais comum hoje a solar e a eólica, né? Elas realmente estão crescendo e prestam um serviço, quando acoplado com armazenamento, de grande valia para o setor elétrico, que são os tais dos serviços ancilares, que prestam uma série de serviços de regulação de tensão, frequência e por aí vai, despachabilidade de energia, e gera uma série de negócios também com lucro. Então, foi um pouco disso que a gente falou, e é nesse contexto. Mas tudo isso por conta disso aqui, né? As fontes renováveis de energia, o preço vem caindo absurdamente, né? E aqui entre essa faixa aqui, vermelha, esse pontilhado vermelho, você tem o custo de geração dos combustíveis fósseis. Então, o que é que a gente está percebendo? O combustível fóssil já está ficando, perdendo a competitividade. Então, aqui são custos de geração em dólares por quilowatt-hora, mas quando a gente vai para a nossa Amazônia brasileira, que é um dos maiores consumidores de energia fóssil do mundo, principalmente diesel, hoje Roraima talvez seja o maior sistema isolado a diesel do mundo, mais de 300 mega, isso aqui passa a ser muito importante, e o armazenamento vai fazer parte disso. O amarelinho é o solar, já está aqui, o concentrador solar, né, também já está chegando perto aqui, onshore wind está aqui, e o offshore wind, na verdade o offshore está por aqui, a conta meio aqui, mas enfim, eólica e solar estão chegando aí. Acho que aí é só um zoom para melhorar o negócio. Então, a energia solar e eólica são mais competitivas que os combustíveis fósseis. Essa é a grande realidade. E como solar e eólica a gente não controla a despachabilidade, a gente precisa de armazenamento. Em termos de custos de energia e de ciclagem de bateria, a gente só vê
eu não só vê tendências, né? Então, para o lado de cá é redução de custo, para o lado de cá, aumento de ciclagem. Então, todos estão apontando nesse sentido, né? Então, não todas as tecnologias de zinco aqui, de bromo, de fluxo, você tem altas ciclagens, né? 12 mil ciclos, baterias de lítio e por aí vai, você vê que todas estão caminhando para diminuir custo e aumentar a vida útil. Essa é a tendência e cada vez mais programas, aí peguei o exemplo dos Estados Unidos, né? E o mercado global, estima-se um mercado global anual de 27 GB. Olha, eu acho que vai ser muito mais que isso, porque as estimativas, eu lembro quando trabalhava com o Ministério de Minas e Energia, e a gente estava fazendo o Plano Nacional de Eficiência Energética, contribuindo lá, vamos botar uma meta aqui, não, botar uma meta de 5%, lá adiante a gente resolve isso, porque vai mudar mesmo. Então, assim, é um norte, o norte é que vai crescer muito. 2026 está ali, né? Está na esquina ali já, lá 2026. Eu tenho certeza que com o custo da tecnologia, por conta da escala, isso vai ficar muito mais barato. Você tem vários arranjos também, né? Hoje, a geração, a acumulação está muito maior antes do medidor, né? Nos Estados Unidos principalmente, mas atrás do medidor, ou seja, nas residências, nos comércios, nas indústrias, vai crescer bastante também. E no crescimento americano, olha, 96% das baterias são de íon de lítio. Mas essas da foto aqui são bateria que é uma bateria de fluxo e você vão ter em breve assim, chamamos warehouse, né, powerhouse, são grandes acumulações na linha de transmissão e por aí vai. Então, o crescimento do armazenamento por trás do medidor, justamente por trás nas residências, nos comércios, é catalisado por essas metas de energia limpa, né, e de clima que eu mencionei no início. E também aumentar a resiliência, energia, backup, que foi muito que foi discutido hoje nos sistemas, tanto off-grid como híbridos, né, com sistemas de backup e por aí vai. Hoje, bom, o mercado global hoje é dominado pelas hídricas reversas. Quando a gente fala de acumulação de energia, hidroeletricidade ainda domina. Mas as baterias de lítio vão tornar-se, nos últimos anos, a bateria mais comum, né, para aplicações, principalmente na mobilidade. E hoje está crescendo também muito em grande escala, antes e depois do medidor, mas muitas químicas vão surgir aí nesse meio tempo. Então eu diria que os 5 pilares hoje tecnológicos para o futuro da energia primeiro, a eletrificação, né? Os usos finais impulsionados por uso de eletricidade. E a gente já está vendo tudo, desde fogão, carro e outras aplicações, Power to X, que tudo tem uma tendência a eletrificar para reduzir as emissões. Segundo, tem a flexibilidade, o aumento da flexibilidade, que você consegue justamente introduzindo as fontes renováveis e variáveis. A bateria, perfeito aí, um casamento forte. As fontes renováveis convencionais, que já existem outras, biomassa, hidráulicas, vão seguir fazendo um papel importante na descarbonização. O hidrogênio verde, acho que nunca viu tanto falar de hidrogênio, acho que dessa geração que vai falar mais de hidrogênio. Por sorte, é um dos elementos mais abundantes no universo, então talvez a gente tenha uma saída por aí, e talvez não, com certeza, que vai ser uma parte do mix. E vai surgir coisa também, que a gente ainda não sabe, né, vai surgir inovações aí, da minha geração. Todo mundo se lembra daquele filme De Volta para o Futuro, né? O cara pegava uma casca de banana, jogava lá no reator e o carro decolava e viajava no tempo. Então, não tenho dúvida que E é igual a MC ao quadrado, né? Dali saiu essa energia toda. Na questão da flexibilidade, você tem as capacidades típicas de cada tecnologia, né? E tempos de descarga. Bom, você tem uma hidrelétrica irreversível, você fica ali horas soltando água, vertendo água, gerando eletricidade de gigawatt aí, né? De 100 megas a 5.000 megas, né? 5 gigas. Ar comprimido também, recentemente cruzei com a tecnologia para aproveitar poços de petróleo maduro, poços que não tem mais utilização, com 2, 3 quilômetros de profundidade, e você injeta ar comprimido e na saída lá em cima, quando você quer energia, você abre a torneira, simplisticamente falando, né?
e o ar sai, e aí você injeta isso num motor a ar comprimido, um gerador, e você também pode drenar, digamos, esse ar comprimido por horas. A bateria de lítio, a gente já falou muito aqui, são minutos ou horas, vai depender de como você consome essa energia. E aí as outras também, sódio, chumbo ácido, que é muito comum, né? Eu trabalho com projetos de eletrificação rural na Amazônia, no Nordeste, África, há décadas, desde a década de 90, e chumbo ácido dominou. Até então foi chumbo ácido, não tinha outra tecnologia. Estamos fazendo os 2 pilotos agora, projetos pilotos com o lítio, em Roraima, em terra indígena, e no sul do Amazonas, com projetos com ONG, testando modelagem de operação, manutenção, no âmbito do programa Mais Luz para a Amazônia, também usando baterias de lítio. Um parceiro desse projeto é a WWF, tem o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, ICMBio, a Fundação MOT, que é uma fundação americana também, aportando recursos, e por aí vai. Então, quando a gente olha na eletrificação e o aumento das fontes intermitentes, né, existe o cenário planejado, que é o que está aqui em amarelo, existe o cenário transformador, que esse é o cenário que a gente precisa. Se você olhar o cenário planejado para o transformador, a gente precisa dar um salto de 2 vezes, fazer o dobro do que a gente está se propondo a fazer. Então, com a participação das fontes intermitentes, ela, historicamente, né, o dado é de 2019, esse é um estudo do IRENA, você aumentou 10%, né, de 4 para 10, dobrou praticamente aqui. Na parte solar, também, você tem aqui, praticamente triplicou aqui, né? Então, mas o que a gente precisa para onde a gente está caminhando nesse ritmo aqui? A gente está caminhando para essa solução aqui, só que a gente precisa chegar nessa solução aqui. Então, o desafio é grande, e um desafio que só vai ser atendido com sistemas de armazenamento. Não tem outra forma. E isso dá essa flexibilidade que a gente está falando. Então, as tecnologias estão surgindo, de armazenamento estacionário, e aí veículos elétricos. A gente está num cenário planejado aqui, né, da ordem de 3.400 gigawatt-hora, pegando só esse exemplo aqui, mas a gente precisa chegar em 9.000. E a mesma coisa aqui, praticamente dobrar aqui quase 3 vezes. Então, a gente precisa ser muito mais, vou dizer a palavra em inglês, né, bold, ousados, né, mas a gente precisa realmente acelerar nossas políticas públicas, precisamos muito acelerar os negócios, o financiamento para isso. O PC sempre me chama professor, porque eu estou ligado ao Instituto de Energia e Ambiente lá da USP, né? Estou pesquisador lá com o professor Ziles, que é o meu chefe lá, que fez a abertura aqui do evento, e o Marcelo, meu colega lá, também falou sobre o projeto de P&D que a gente tem na chamada 21 com a PHB, e lá estamos usando bateria de lítio, por aí vai. Então, a minha mensagem é essa, e quando a gente pensa de que da atual, como dizer, a base, não, a infraestrutura existente hoje, por exemplo, baseada em gás, quando a gente faz um comparativo com baterias, a gente vê as vantagens que são a migração e a transformação, ou a transição, como queiram chamar, de uma tecnologia para outra. Então, você vê que a bateria lhe dá uma resposta muito mais rápida que uma turbina a gás. Aqui, segundo hoje, se falou em menos de 10 milissegundos para converter, para entregar energias na falta de uma energia da rede, por aí vai. A parte de emissão, principalmente, aqui água, uso de água, quer dizer, zero. As emissões praticamente caem pela metade ou menos. Aqui está possivelmente muito associado à fabricação do sistema de bateria, mas assim, gases muito mais limpos. Na parte de faixa também, de potência, enfim, se você prestar atenção em todos os números, só há ganhos. A operação em horas também, ó. Uma turbina a gás, você precisa ter muito OIM, custos. Quando você parte para uma bateria, muda muito isso. Quando a gente está falando também na utilização, na taxa de utilização, né, de eficiência energética, e a economia no final, no bolso,
né, quando você bota isso, que vê o custo nivelado, né, o levelized cost of storage or energy, custo nivelado de energia ao longo do tempo, é muito mais barato. Então não é só uma questão ambiental, mas uma questão também de redução de custo. Pensei como é que eu estou de tempo aí, eu ainda tenho mais... Então eu deixei uma outra área aqui, assim, só para falar de uma está em inglês, peço desculpa, não tive tempo, deixei só para... É uma outra visão, né, da questão da descarbonização, mas é o mesmo do mesmo. O mesmo que eu falei, não muda nada, mas só isso aqui de um fabricante alemão de baterias. E o que é que ele está dizendo lá? Olha, para a gente descarbonizar, a gente precisa incrementar os biocombustíveis, trabalhar com gases mais limpos, em vez do diesel, talvez o metano, que vem a partir de resíduo orgânico, por aí vai, aproveitar isso. E também usar toda essa tecnologia de Power to X. Trocar os fósseis, na parte de hidrogênio que está entrando também, assim, toda a indústria pesada saindo de diesel, de carvão, carbono para hidrogênio, né? Você vai ter também a troca do gás, aí no caso líquido a gente está falando tanto de biocombustíveis como também a parte... O gás aqui ficou mal colocado porque o hidrogênio é gasoso também, né? Mas enfim. E a eletrificação final das coisas, como eu falei. E hoje a gente viu muito sobre hibridização, né? Então também a hibridização. Existe uma infraestrutura aí. É loucura pensar, olha, da noite para o dia não vamos usar mais diesel, esquece tudo, joga tudo fora. É inviável. Então tem que ter uma transição. E essa transição é hibridizar. Começar a introduzir as tecnologias aos poucos, fazendo retrofit e por aí vai. Então a bateria do futuro, isso é a visão desse fabricante, Axol, é uma bateria que vai ser mais sustentável, vai ser mais viável do ponto de vista financeiro e segura. Todos esses dias que a gente teve aqui, a gente viu isso. Gente falando de segurança, de qualidade. Esse é um comparativo dele para como é que ele está enxergando a bateria do futuro, é uma análise, né, de reciclabilidade, a compatibilidade ambiental, a preço, segurança, densidade energética, vida útil, por aí vai. Então a bateria, ela vai ter que ser, ele fez um comparativo aqui com a de lítio, né? Ela vai ter que ter todas essas características muito mais intensificadas do que as baterias de agora. Mas isso é um processo que vai continuar mudando. Esse caso aqui é uma bateria de sódio cerâmico de alta temperatura, opera aí a 280 graus, 250 graus, enfim, eu não vou conseguir entrar em detalhe. Vantagens, enfim, eu vou pular esse slide também para não perder tempo. E ele coloca aqui uma questão também interessante, ó. O que está faltando, né, cadê esse mercado subdimensionado? Existe um mercado aqui, não sei se a parte da mobilidade azul, em 2020, estamos aqui, então esse é um retrato do dia de hoje aqui, 2020, esse aqui é o cenário hoje, então você vê que a mobilidade que está comandando esse desenvolvimento. 2025 não vai ser diferente, 2030 não se sabe, mas a previsão dessa consultoria, dessa indústria, é que em 2050 a estacionária vai ultrapassar as outras duas. E eles estão, então, comparando algumas tecnologias que existem hoje de alta temperatura, né, com segurança, preço, a capacidade de entrega, vida útil, a reciclabilidade dos materiais, a facilidade de conseguir materiais, pessoalmente se fala muito da questão do fornecimento de lítio, vai acabar, não vai, existe, não existe, tem, não tem, como é que estão as reservas e por aí vai, e a densidade energética. Então, você vê aqui que, segundo esse fabricante, ele tá perdendo hoje na questão de densidade energética, porque ele perde isso para o lítio, principalmente, as outras estão mais competitivas. E falando em preços abaixo de 100 euros por quilowatt-hora, isso aqui hoje ainda já a gente está falando em 600 reais por quilowatt-hora, já é um número ainda alto, mas vamos ver. E aí está um exemplo de um case, esse é um caso real que eles estão testando com essa bateria. Então são baterias, eu não vou perder tempo aqui nas características delas, né? Mas ele fala aqui uma coisa interessante, é o seguinte, com essa bateria ele carrega 6 carros da Tesla ao mesmo tempo
na máxima capacidade, sinalizando a capacidade de entrega de energia que essas baterias vão ter. Eu acho que é isso, PC, eu vou pular rápido. Eles vão, se eu ter mais um slide, estão buscando licenciar, então eles vão fazer um tipo de fábricas de franquia, então eles querem disseminar essas fábricas globalmente, está em inglês, eu peço desculpa, mas assim, eles vão ofertar isso para o mercado. E a gente uma fábrica dessa custa aí quase 100 milhões de euros e tem um retorno de investimento da ordem de 500% e 600%. E a ideia é construir isso descentralizado, não concentrado nem na Ásia, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, cada continente ou cada região ter a sua fábrica e produzir localmente com material local. Essa bateria, por exemplo, é alumínio, níquel, cerâmica, sódio, então basicamente elementos que a gente encontra na natureza. Então a bateria para a revolução energética é uma bateria que vai ter que ter escala, no mercado, vai ter que ser desenvolvida globalmente, modelos de negócio globais, e desenvolvida, nesse caso, por um time, eles trabalham lá com o Fraunhofer Institute, que tem como organizar isso tudo. Basicamente era isso, aqui estão meus contatos aqui, o site. Era isso, PC.